Eu criei o meu primeiro pôster ilustrado. Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo uma ilustração de um pôster para um projeto antigo que eu tava fazendo. E eu vou dar algumas dicas para vocês de como você pode fazer também o seu próprio pôster feito com ilustração aí na sua casa. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se você quiser receber mais vídeos como esse. Muito obrigado, galera, e agora sim, bora lá! E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop para a gente fazer a nossa ilustração de um pôster. E esse pôster que vocês estão vendo aí, ele é um pôster de um projeto que eu havia feito há alguns anos atrás para o meu TCC da faculdade. Esse era um projeto que eu dei o nome de Dream Shard e ele era basicamente uma história de sonhos contra pesadelos. Eu havia feito vários personagens, tanto personagens dos sonhos quanto também personagens dos pesadelos, assim como também fiz um pouco de cenário e splash arts também. Foi um projeto super maneiro, eu particularmente adorei cada minuto que eu passei fazendo desse projeto e até hoje esses são alguns dos personagens que eu mais me recordo, sabe? Eu realmente gostei bastante de como eles ficaram, todos eles têm um lugarzinho especial no meu coração porque eu realmente gostei bastante de fazer esse projeto e até recentemente eu trouxe um desses personagens desse projeto para fazer uma ilustração, que é o coelhinho nessa história. Esse coelhinho ele seria meio que o intermédio entre os sonhos e os pesadelos, ele ficaria nesse lugar de limbo e ele meio que ajudaria, auxiliaria esse nosso protagonista a meio que navegar entre esses dois territórios. Esse coelhinho ele é de uma outra safra, sabe? Eu havia feito ele depois de já ter terminado o TCC, eu meio que continuei levando essa história, sabe, por um tempinho, porque eu realmente gostei bastante de fazer esse projeto. Então eu fui aos poucos ali adicionando alguns personagens, meio que construindo um pouco mais da lore ali do universo, mas depois de um tempo eu meio que deixei de lado, deixei esfriando esse projeto para tocar alguns outros projetos, né? Eu particularmente acho muito legal sempre estar reinovando, trazendo coisas novas. Atualmente eu tô com esse novo universinho de Onis, né, de demoninhos, já trouxe vários desses personagens novos aqui pro canal, pretendo expandir um pouco mais, mas hoje eu quis levantar um pouco esse projeto meio que do túmulo para trazer para vocês um pouquinho mais deste projetinho, né? E nada melhor do que trazer ele só que de uma forma mais completa, como um pôster. Essa é a primeira vez que eu trago um pôster completinho pro canal. Eu já tinha tentado fazer um pôster anteriormente, não sei se eu vou achar esse projeto, sabe, essa ilustração, mas eu havia tentado, não tinha terminado e hoje eu tô trazendo um pôster que agora sim eu comecei e eu terminei de fazer. E eu quero compartilhar com vocês sobre como que foi fazer esse projeto, quais são as dicas que eu deixo para vocês caso vocês também queiram fazer algo desse tipo para o seu projeto. Bom, primeira coisa que eu acho que é um detalhe super legal, não tem nada a ver muito com a questão do pôster em si, mas é ter escritas. Eu acho muito bacana quando as pessoas elas colocam textos, colocam partes de fonte mesmo, sabe, tipografia na ilustração, e eu acho que casa muito bem com esses posters. Eu deixei ali o nome Dream Shard no canto inferior ali da ilustração, meio que para dizer, né, que é desse projeto todo. Eu acho super legal isso, não tem nada a ver com técnicas em si, mas é um detalhinho bacana ali que eu gostei de ter colocado nessa peça. Mas sobre dicas mesmo, uma das coisas que eu acho super bacana e que eu sempre vejo as pessoas fazendo é a quantidade de informação que tem. Muitos posters eles gostam de usar vários rostos, vários personagens para fazer uma grande composição. Isso pode ser bem difícil, mas tem algumas regras que eu gosto de colocar e que me ajudam a
fazer, por exemplo, essa daí. A primeira delas é meio que definir onde que vai ser os pontos focais dessa peça. No caso dessa ilustração específica, eu acho que fica bem claro qual que é o ponto focal, que é a nossa personagem principal, que tá no centro da tela. O nome dela é Kaden e ela é meio que a rainha dos sonhos, e nada mais justo do que deixar ela ali em ponto focal. E sabendo disso, eu até mesmo trouxe uma paleta de cores diferente para ela, onde que todo o resto ao redor tá meio escuro e ela está super claro. E eu fiz isso justamente para ter uma melhor leitura, sabe? Porque se todas as coisas que eu desenhei e fosse colorir ali tivessem uma prioridade muito grande, sabe? Se eu quisesse realmente pintar todos os detalhes dessas coisas, a gente não saberia nem um pouco para onde olhar. E nessas peças que tem várias coisas acontecendo, é muito legal da gente definir aonde que o nosso olho vai. O que que você vai querer dar prioridade para essa peça? Bom, nesse caso, a prioridade foi nessa personagem do centro, mas o seu pode ser algum outro personagem, e não precisa nem ser um único personagem, podem ser 2 ou até mais personagens ali. A questão é dar um destaque bom para eles e fazer com que o resto não tenha tanto destaque assim, trazer meio que um plano secundário para essas outras coisas, meio que diluir essas cores para que elas não fiquem tão impactantes, fazer com que elas tenham um contraste bom com esse nosso ponto focal. Isso daí são algumas dicas que ajudam bastante a gente conseguir ter uma boa leitura para nossa peça. E nessa ilustração específica eu também quis trazer uma outra coisa que eu achei que seria super legal por causa da temática, que é trazer uma dualidade. Essa arte ela é meio que dividida em duas partes, né? Onde eu tenho a parte de baixo, que ela é rosa, e a parte de cima, que ela é um azul escuro. Isso por causa da temática, né? Como eu disse pra vocês, são sonhos e pesadelos. Então eu achei que seria super legal trazer meio que essa ruptura, meio que dizendo que a parte de baixo seria a parte onde teriam os personagens que são dessa categoria sonhos, enquanto na parte de cima tem esses personagens que são do reino do pesadelo. Isso daí ajudou bastante para trazer uma narrativa, e eu fui construindo todos os outros personagens ao redor pensando nisso também, né? E isso também ajudou na parte da pintura em si, porque sabendo que eu ia trazer essas duas partes, eu tentei puxar ao máximo as cores dos personagens para esses dois tons, né? Pro tom de azul, se ele fosse um pesadelo, e pro tom de rosa, caso ele fosse um sonho. Isso ajudou muito para fazer com que o contraste com a Kaden, que tá ali no centro, ficasse bem visual. Eu acho que para fazer essas artes de pôster, uma das coisas que é mais importante mesmo da gente levar em mente é justamente nisso, né? Como que a gente pode fazer com que a gente consiga colocar 10 personagens na tela e fazer com que a leitura não fique um caos total, né? Como que a gente dá ordem para todas essas informações que a gente está colocando na tela. É definitivamente um dos maiores desafios, por assim dizer. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu nunca trouxe um pôster, porque é difícil, foi difícil de fazer essa ilustração, eu gastei um bom tempo fazendo, porém foi muito legal também. Ele testa muito as suas habilidades de designer, porque você vai precisar ver onde você vai colocar cada elemento nessa composição, como que você vai fazer para mostrar o ponto focal. Então é um desafio super divertido, desafiador e que também traz muitos resultados positivos. Eu sempre quis fazer e poder dizer que pelo menos uma vez na minha vida eu fui e fiz um pôster dos meus personagens, já valeu a pena. Essa arte ficou super legal, bem diferente, né? O estilo que eu trouxe tá um pouquinho mais cartoon, né? Um pouco mais estilizado, porém eu super adorei de como ficou. E agora bora dar uma olhada pra gente ver o resultado final dessa ilustra. E, bom pessoal, a nossa ilustração do nosso pôster do Dream Shard ficou assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não deixou o seu joinha, deixa seu joinha aqui embaixo e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e fui!